Boa tarde a todos. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre os desafios da ciência, né, e como a gente precisa fazer que a ciência tem mais perguntas do que respostas. Então, antes eu queria me apresentar, meu nome é Natália Costec de Moraes, eu sou mestranda aqui da Escola de Educação Física e Esporte e eu faço parte do grupo do Laboratório de Psicofisiologia do Exercício. E eu queria começar com a apresentação com a seguinte pergunta, né, reflexão. Vocês já pensaram quais características são importantes, né, para a gente ser um bom pesquisador ou para a gente se manter nessa jornada da pesquisa? Pensei em algumas aqui, que é a resiliência, a disciplina, o amor pela verdade, mas eu gostaria de destacar a curiosidade para falar com vocês. E aí, por que isso é importante? Porque dentro do nosso caminho, né, na nossa pesquisa, a gente pode se deparar com alguns obstáculos. Quem aqui já não, né, todos estavam aqui presentes quando o muro da escola caiu e a gente precisou mudar as rotinas, os laboratórios e tudo. Mas dentro mesmo da nossa própria pesquisa, pode ser que alguma coisa, algum obstáculo, alguma outra coisa apareça, né? E aí, dentro disso, eu vim falar das minhas dificuldades, né, e como é que foi o meu processo dentro da minha pesquisa de mestrado, eu já estou terminando o mestrado, e eu desenvolvi esse trabalho, né, que é o efeito do mindfulness, da música, do exercício físico sobre o foco atencional, a atividade cortical e as respostas afetivas. E aí eu dividi esse trabalho, né, de acordo com as emoções que eu fui sentindo, para ver se vocês conseguem se identificar um pouquinho aí. Então, a apresentação está dividida em pré-coleta, os resultados, né, das escalas e as estatísticas depois que eu tratei do eletroencefalograma. Então, na pré-coleta, qual que era a ideia da minha pesquisa? Eu queria tentar melhorar essa sensação de desprazer que os indivíduos têm dentro do exercício de alta intensidade. Porque na minha prática eu trabalho com exercício de alta intensidade e a gente sabe que às vezes ele otimiza o tempo, mas nem todo mundo gosta, né, quer fazer isso. Eu falei, será que a gente consegue diminuir o desprazer, aumentar essa resposta afetiva? E aí eu fui através, né, da teoria, eu usei a teoria do modelo duplo, do EQCAX, e que essa teoria ela fala exatamente que as nossas respostas afetivas, elas passam pela a intensidade. Então, quanto mais intenso o exercício, maior essa demanda interoceptiva, né? Então, mais sensação de batimento cardíaco, de ofegância, a gente tem mais relações interoceptivas, e aí, quando a gente está num domínio muito severo, acima do segundo limiar, né, de intensidade, a gente tende a ter respostas homogeneamente desprazerosas. Então, para a gente tentar minimizar esses efeitos adversos, uma das coisas que a gente pode fazer é tentar manipular o foco atencional. Então, se eu tenho sensações desagradáveis internas, o que acontece quando eu trabalho, por exemplo, eu tento desfocar dessas sensações? Será que eu consigo resolver essa questão? Então, a gente usou dois modelos, né, ou duas estratégias para manipulação do foco atencional, que foi ouvir música, né, e o treinamento baseado em mindfulness, né, que é uma condição de meditação. E a gente trabalhou com 2 grupos, então peguei 18 sujeitos, dividi em 2 grupos de 9, um treinou meditação durante 8 semanas para a gente ter uma mudança, uma mudança mais interna mesmo do foco atencional. E a gente colocou esses 2 grupos no laboratório para fazer 2 testes de 2 dias, né? Um teste bem intenso de Wingate, de 30 segundos all out, né? Com 4 minutos de intervalo, em 2 condições de forma randomizada, né? Com música e sem música. Então, os 2 grupos, o que treinou meditação e o que não treinou meditação, foram fazer o teste com música e sem música. E aí, o que a gente achou? Quando eu fui olhar para as escalas, os resultados, a gente viu que um grupo de baixo, né, as escalas de baixo, são os grupos que treinaram meditação. A gente conseguiu manipular muito bem o foco atencional. Ele não oscila tanto como no grupo que não treinou, não oscila nada, ele fica muito mais estável. Só que a gente não teve resultado expressivo significativo dentro da escala de sensação. Então, eu fiquei bem frustrada, né? Porque a gente conseguiu modificar um foco atencional, mas não o afeto, que era o que eu queria trabalhar mesmo. Mas, ao mesmo tempo, né? Eu fiquei frustrada, mas a gente tinha uma coisa muito interessante ali, a questão do foco atencional. E a gente começou a olhar com isso, né? Foi estudando um pouco mais, com um pouco mais de atenção ali.
E a gente tinha uma outra medida que também mede o foco atencional interno, que era uma medida de eletroencefalografia. Então, a onda alfa, a gente começou a entender que ela estava ligada a esse foco interno. Quando a gente foi tratar os dados da eletroencefalografia, a gente viu que a gente conseguiu ter um aumento, aliás, um aumento da banda, uma diminuição da banda alfa com relação ao grupo que treinou meditação, né? Então, teve uma menor banda alfa, que está ligado ao maior processo cognitivo. Então, quanto menor alfa, maior processo cognitivo. É o processo cortical, né? Maior atividade cortical. Esse processo, essa atividade cortical, numa fase de pré-exercício, está ligado com esse foco interno, então estava correlacionado, a gente achou o que a gente esperava. E no pós-exercício, está ligado a esses processos cognitivos. Então, como a pessoa interpreta tudo aquilo que ela fez. Já a banda beta, ela está relacionada a um foco, está relacionada a um processo musical, mas também a questão mais de alerta. Então, quando a gente tem uma predominância de onda beta, a gente está no estado de alerta. A gente percebeu que quem treinou meditação teve uma menor banda beta quando comparado também com o grupo que não treinou, com o grupo controle. E a banda teta está relacionada à fadiga central. Então, a gente também viu que as pessoas que treinaram meditação tiveram ondas menores, né, uma menor potência de teta que está relacionada com uma fadiga, né, ao exercício. Então, a meditação conseguiu diminuir, né, a questão da fadiga e o processo, a questão do alerta também, do estado de alerta, né, dos indivíduos. E aí, com esses resultados, a gente conseguiu um prêmio, né, no maior congresso de neurociências aqui do Brasil esse ano, então que eu apresentei o trabalho. Então foi um trabalho bem expressivo e bem interessante. E lembrando, só recapitulando, né, que a gente tem que fazer mais perguntas do que resposta, que é importante a gente manter a curiosidade, então não se deixar, né, abalar por esses às vezes esses resultados que a gente não espera no começo, mas que eles podem, né, trazer outras perguntas e outras respostas também. Aí eu trago a frase do Steve Jobs para a gente se manter humilde e se manter curioso durante todo o processo. Obrigada.